Olá, minha gente, boa noite. Estamos chegando aqui para mais um webinário. Boa noite, é Socorro lá de Natal, Lúcia Câmara, Francisco de Recife. Hoje nós vamos ter uma noite muito especial. Temos uma convidada especialíssima aqui, a Cleusa. Olha aí, Cleusa, que bom você por aqui, lá de Portugal. Temos a Ione, lá da Bahia, a Margarete. Tem a Ivone de Curitiba, a Graça do Rio de Janeiro. Tem a Sandra, que está aqui da Alemanha, disse que já é 23 horas por lá, tem essa coisa do fuso horário. A Vandeca de Palhoça, Eliane Marcel do Paraná. Muito bom. Então, gente, nós vamos... Boa noite, Laís. Boa noite, Ieda, lá de Araraquara. A gente tem uma noite aqui muito especial. Nós estamos, durante todo esse mês de novembro, promovendo as ações, né? É um projeto de saúde e equilíbrio, onde a gente está exatamente trazendo conhecimentos que, principalmente quando a gente chega nesse final de ano, as pessoas estão em busca de transformação, estão querendo uma vida nova, né? Estão querendo ter mais saúde, estão querendo ter mais qualidade de vida, estão querendo ter mais prosperidade, e a gente está buscando exatamente trazer esses conhecimentos que conectam as pessoas com o processo de transformação, né? De transformação, porque não adianta você ficar repetindo tudo que você faz todos os dias e esperar que a sua vida mude, né? Então, a mudança, a transformação, ela requer exatamente esse processo de investimento, a gente investir em tudo, né? Investir numa boa alimentação mais saudável, investir em ter mais cuidado consigo mesmo, enfim, investir na qualidade dos pensamentos, naquilo que você está vendo, nos programas de TV que você assiste, né? E também investir em conhecimentos que transformam. Nós temos hoje uma velocidade muito grande dos conhecimentos, a ciência está evoluindo numa rapidez muito grande, e nós estamos hoje tendo acesso a muitas informações, a novas tecnologias, a inúmeras possibilidades que estão exatamente levando as pessoas a uma relação melhor consigo mesmas, né? Apesar da gente ainda ter... Ó, a Ieda está mandando aqui um abraço para a doutora Lucy Kerr, que a conheci criança na moradia da USP. Olha aí, doutora Lucy Kerr. É de Ribeirão Preto, a Ieda Baltazar. Ieda Baltazar, está mandando um grande abraço. Mostra para ela. Olha aí, Ieda, estão se reencontrando. Que maravilha, estão se reencontrando aqui, né? Então, o que a gente está fazendo é promover esses momentos, né? Durante todo o mês de novembro, a gente está fazendo esse encontro aqui todas as terças-feiras, trazendo conhecimentos que possam levar as pessoas a uma condição de mais empoderamento e uma condição de maior cuidado consigo mesma, né? Porque a gente ainda tem um nível de adoecimento crônico muito, muito grande, muito tem a ver com o modelo biomédico que a gente tem, predominante, que é muito voltado ainda para tratar apenas os sintomas. É um modelo que não contribui para educar as pessoas no sentido de se prevenirem das doenças e, sobretudo, ter um estilo de vida que promova a saúde. Mas o pior de tudo é que esse modelo também eles contribuem para que as pessoas fiquem mais doentes, né? Então, nos Estados Unidos, em torno de 300 mil pessoas morrem por ano, né, em função da medicalização e também das cirurgias desnecessárias, aquela coisa toda, né? Nós temos... Boa noite, Maria del Carmo, tudo bem, querida? E aí nós temos, além de tudo, exames que são recomendados e que terminam sendo exames agressivos, né? E que as pessoas simplesmente são conduzidas pelo medo. Então, a gente tem uma forte indústria que é voltada exatamente para deixar que as pessoas fiquem apavoradas, e as pessoas com medo, elas terminam fazendo qualquer coisa. E muitas vezes elas são capazes de agredir o seu próprio corpo, não só com medicamentos químicos, mas também com exames que são agressivos, né? E uma das coisas que tem me chamado mais atenção é exatamente essa grande campanha do Outubro Rosa, né, que agora também tem né, agora tem um Novembro Azul, né? Então é tudo uma coisa muito estruturada pela indústria, né? E eles chamam isso de uma campanha de prevenção ao câncer, né? E prevenção ao câncer
na verdade, prevenção ao câncer não é um exame de detecção. É um exame de detecção, na verdade, que é um exame agressivo, como a mamografia, e por isso que eu convidei hoje aqui a doutora Lucy Kerr, que é uma médica aí, é uma pesquisadora, uma pessoa de muita coragem também, que vem revelando, vem exatamente esclarecendo para a população em geral, né? Ela se transformou aí em um ícone dessa bandeira, exatamente para trazer para as pessoas a verdade sobre o que é o Outubro Rosa e sobre a mamografia, para que as mulheres saiam dessa cultura, né? Saiam dessa cultura e possam exatamente fazer exames que sejam exames de detecção que não agridam o corpo e também saibam que existe a questão do estilo de vida, alimentações saudáveis, atividade física, meditação, tem tanta coisa hoje que a ciência comprova que faz bem, que fortalece o nosso sistema imunológico, né? E é isso que a gente está querendo compartilhar com você nessa noite de hoje, tá? Então eu vou chamar aqui a doutora Lucy Kerr para que ela possa fazer Primeiro, doutora Lucy Kerr, eu gostaria de dar boa noite, né? E agradecer aqui por ter aceito o nosso convite para trazer mais uma vez esses conteúdos tão preciosos para as pessoas, né? E pedir também que você fale um pouquinho da sua história, né? Como é que você chegou hoje a ser aí uma médica, né? Que vem corajosamente denunciando toda essa farsa do Outubro Rosa, da mamografia, e também levando para as mulheres, de forma corajosa e sensata, né? Uma nova cultura que possibilite realmente as mulheres cuidarem melhor de si mesmas, né? Então, vou passar aí a palavra para você. Wallace, olha que coincidência. Logo no início dessa palestra, uma ex-amiga lá de Ribeirão Preto, Ieda, se recordou do nosso princípio de vida, né? Que foi lá em Ribeirão Preto. Eu morava na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, meu pai era professor da faculdade, e eu tive a graça de conseguir entrar na USP de Ribeirão Preto, em 1968, já faz muitos anos, né? E meu pai era um grande cientista, um grande cientista, porque ele está vivo. E foi meu professor, inclusive. E ele foi uma pessoa que, durante os 25 anos da ditadura militar, se posicionou contrário e ajudou muitos cientistas brasileiros a escaparem de serem torturados, de terem seus cérebros danificados pelos choques elétricos que eles davam. E vamos dizer, essa maneira de atuar absolutamente correta e de acordo com a verdade. Essa foi a história familiar que eu tenho. Por isso, quando começaram a surgir os trabalhos contra a mamografia, dizendo que ela era uma grande mentira, que ela estava, de fato, prejudicando as mulheres, que ela não estava conseguindo reduzir a mortalidade pelo câncer de mama, não estava conseguindo diagnosticar metade dos cânceres que estavam presentes nas mamas na época dos rastreios. Não conseguia diagnosticar os cânceres das mamas densas, justamente aquelas que têm de 4 a 5 vezes mais cânceres do que as mulheres com mamas hipodensas, que são ideais para a mamografia. Quando nós começamos a constatar que a mamografia estava produzindo diagnósticos de cânceres que não existiam, 1 de cada 3 cânceres que a mamografia diagnostica, ele não existe. E a mulher passa por cirurgias, biópsias, mastectomias desnecessárias. Então, houve um aumento muito significante das mastectomias depois da implantação da mamografia como método de rastreio do câncer de mama. E, surpreendentemente, sem nenhum resultado específico, porque não se conseguiu reduzir a mortalidade pelo câncer de mama.
não se conseguiu fazer o diagnóstico precoce desse câncer. E tudo isso está vinculado ao tipo de tumor que nós estamos rastreando. Nós estamos rastreando câncer de mama. Quando nós falamos câncer de mama, todo mundo pensa que é uma só doença, e estão muito enganados nesse sentido, porque são muitas doenças. E nós temos um tipo de câncer que pode se duplicar a cada 2 meses, ou um câncer que vai se duplicar a cada 5 anos. Eu te dou um doce se você descobrir qual é o câncer que a mamografia consegue diagnosticar. Ela só diagnostica praticamente o câncer que duplica a cada 5 anos, que é um câncer devagar, lerdo, dentro da malignidade ele é o câncer mais benigno, e, portanto, qualquer método de diagnóstico que você realizar, praticamente você consegue fazer o diagnóstico precoce, que significa antes de ter metástases, certo? Antes de soltar metástases, quando nós temos condição, com os métodos atuais, de curar aquele câncer. Bom, e aquele câncer que multiplica a cada 2 meses, que não tem as famosas microcalcificações, que ocorre principalmente nas mulheres jovens, nas mulheres com mamas densas, nas mulheres com antecedentes familiares de câncer de mama. Esse câncer ela não diagnostica. Eu tenho, inclusive, no meu blog, 2 casos que eu mostro, onde um deles, ela tinha 4 cânceres palpáveis e visíveis, e a mamografia não diagnosticou. Palpáveis e visíveis. Era uma mulher jovem, de 35 anos, com uma filhinha de 3 anos. São justamente essas mulheres que morrem de câncer de mama, que deixam órfãos atrás, que deixam de ter uma vida produtiva para a sociedade, que são pessoas absolutamente necessárias para o bom desenvolvimento daquele ser que elas colocaram no mundo. Então, você veja, quando eu comecei a ver todas essas barbaridades, verifiquei que, estudando, obviamente, principalmente com um livro maravilhoso que se chama True Lies and Controversies in Mammography, Verdades e Mentiras e Controvérsias da Mamografia, do Dr. Peter Croce, que é o diretor da Cochrane. Então, vamos explicar um pouquinho o que é a Cochrane. A Cochrane é uma entidade que tem muitos países têm as suas representações, mas a mais importante é que é sediada na Dinamarca e comandada pelo Dr. Peter Croce. Ele verificou em 2000, veja que já tem tempo, né? Em 2000, ele verificou que, a pedido do governo sueco, que tinha aplicado durante 15 anos consecutivos a mamografia como rastreio da população, e não tinha conseguido reduzir a mortalidade. Então, eles chamaram essa entidade, cuja principal finalidade é verificar a qualidade dos trabalhos científicos em medicina, na área de diagnóstico, prevenção e tratamento, certo? Então, ela verifica quais são os trabalhos que realmente estão de acordo, que estão fazendo o bem e o bom para a população. E ela denuncia quando as coisas não estão indo bem. Então, ela era entidade sem nenhuma conflitos de interesse, totalmente idônea, correta em todos os sentidos, confiável, certo? Essa é a palavra-chave. Eles chamaram o Dr. Peter e pediu para ele analisar por que não estava reduzindo a mortalidade por câncer de mama. E daí ele analisou os 8 trabalhos que tinham sido embasadores desses screenings, e ele constatou o seguinte, que dos 8 trabalhos, que tinham mais ou menos 600 mil mulheres que tinham sido rastreadas pela mamografia, que em 6 trabalhos não valiam nada, absolutamente nada, porque tinham sido feitos erros metodológicos seríssimos. Erros metodológicos seríssimos. Tipo assim, uma das séries
a quantidade de mulheres que chegou ao final, ao invés de ser menor do que a que iniciou o rastreio, era maior. Ou seja, tinha entrado mais mulheres durante o rastreamento daquela série. Então, cometeram erros muito sérios. A que cometeu erros piores de todos é aquelas que os radiologistas aqui, principalmente no nosso país, mais costumam elogiar e mais costumam mencionar para justificar o Outubro Rosa, que eu chamo de Outubro Negro. Essa é o estudo TwoCount, com 90 mil mulheres, onde o Dr. Laszlo Tabar, que foi quem comandou essa pesquisa, retirou aproximadamente 700 mulheres da sua série. E essas 700 mulheres que ele tirou no final para publicar o trabalho eram justamente mulheres com câncer de mama que fizeram o seu resultado dar favorável à mamografia, dizendo que reduzia a mortalidade em 30%. E não reduzia, certo? Quando o Dr. Peter começou a analisar esse estudo, ele foi lá onde essas pacientes estavam no SUS da Suécia e constatou que, de fato, essas mulheres tinham morrido de câncer de mama. E quando foram readicionadas no trabalho, tinha desaparecido a vantagem. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos foi uma fraude científica. Em cima dessa fraude científica, se colocou em muitos países do mundo a mamografia como método de rastreio do câncer de mama. Então, as mulheres foram vítimas de uma fraude. Gente, você pode acreditar numa coisa dessa, Wallace? Que coisa bárbara. E eles já tinham indícios naquela ocasião que o método de rastreio que eles acompanharam por 10 anos estava começando a aumentar a mortalidade, as mastectomias, porque a promessa inicial era: vamos reduzir o tamanho do câncer que é diagnosticado para fazermos as cirurgias precoces e conseguirmos diminuir as mastectomias desnecessárias. O que se conseguiu foi: não reduziu a mortalidade por câncer de mama, não se reduziu os cânceres avançados e começou-se a diagnosticar cânceres que não existiam. Olha só que coisa séria, né? E quando se começou a diagnosticar o câncer que não existia, aí a mulher passava pela mastectomia, pela radioterapia, pela quimioterapia, e elas tinham depressão, o aumento de 14 vezes no índice de suicídio nessas mulheres. Então, a mulher não tinha nada, ela era tratada como se fosse 1 de cada 3 cânceres diagnosticados pela mamografia não existe ou não seria a causa de morte dessa mulher. Então, você vê que coisa tão séria que nós estamos lidando. É um método que não serve para nada, que é vendido como se fosse a quinta maravilha do século, e que ele está prejudicando a mulher ao não diagnosticar o câncer de mama precoce. Então, imagine só a situação. A mulher tem a mama densa, que não se presta para a mamografia, porque o raio-x não consegue penetrar, e ela vai fazer o exame e dá negativo. Mas dá um negativo muito interessante, porque eles falam assim: as mamas densas diminuem a sensibilidade para diagnosticar o câncer de mama. Ora, essa frase significa uma coisa só. Todas aquelas áreas muito brancas que aparecem na mamografia dessas mulheres não são examinadas. Então, ela saiu um monte de áreas sem serem examinadas, e justamente essas áreas são aquelas que têm o maior risco de ter o câncer de mama. Então, ela sai com a certeza. Na hora que ela começa a sentir algum endurecimento naquela mama, alguma coisa estranha acontecendo, ela não valoriza tanto. Ela demora para ir no médico. Daí ela começa a palpar alguma coisa na sua axila. Ai, parece que eu tenho uma bola aqui na axila. Aí já é a metástase.
Então, esses são os cânceres de mamas que são diagnosticados entre um rastreio e outro, entre um exame e outro, e a gente chama isso de câncer de intervalo, certo? Nunca se conseguiu diminuir a incidência desse câncer de intervalo, porque a mamografia não se presta para rastrear o câncer da mama densa. Agora, Wallace, qual é a proporção das mamas densas dentro da população? Porque você falar para mim que é 1%, 2%, isso não teria grande significado. Se a mamografia não presta para fazer o rastreio da mama densa, mas se é uma quantidade infinitesimal, isso não tem nenhum efeito. Ela deveria, então, funcionar. Mas o grande problema é que quase metade da população tem mama densa. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, quando o radiologista diagnostica uma mama densa na mamografia, ele é obrigado a fazer notificação às autoridades competentes, à área de saúde, tipo a Anvisa deles, para que seja disponibilizado a essa mulher um outro método de exame, que não a mamografia, porque se sabe que a mamografia não presta para esses pacientes. Bom, então, o que nós temos aqui no Brasil? Você já ouviu alguém falar sobre isso em algum do Outubro Rosa? Alguém falou que se a mulher tivesse a mama densa, ela não se prestaria para o rastreio mamográfico? De jeito nenhum. Ninguém fala essa barbaridade. Então, nós estamos frente a um sistema de rastreio que não serve. Além do mais, ele é um método cancerígeno. Você sabe que a radiação ionizante pode induzir a formação do câncer na mama da paciente. A mamografia é um método que utiliza radiação ionizante. Então, e ela tem 2 mecanismos pelos quais ela consegue induzir esse câncer de mama. O primeiro deles é um mecanismo muito tempo conhecido, há muito tempo mesmo, que as mutações. Então, a radiação incide sobre os cromossomas, induz mutações que vão degenerar a célula e fazer com que ela comece a se multiplicar exageradamente, criando câncer. Agora, existe um outro mecanismo que muita gente desconhece, que foi mais recentemente descoberto, que é o seguinte: quando a mulher recebe uma carga de radiação, ela para por um certo tempo o seu mecanismo de defesa. Porque apesar de que continuamente existam mecanismos que estão induzindo câncer em toda parte do nosso corpo, inclusive na mama, na próstata, no pulmão, no intestino, existe também um mecanismo de varredura das células cancerígenas que são feitas automaticamente quando nós estamos vivendo. Nós temos esse mecanismo, que é um mecanismo imunitário, que eu vi você mencionar agora há pouco, que nós deveríamos estimular esses mecanismos imunitários naturais pela alimentação, por evitar toxinas e tudo mais, porque esse é o método natural de cura, certo? Pois bem, a mamografia, ela consegue, durante 2 meses, bloquear o nosso sistema de defesa do câncer. Então, não somente ajuda a aparecer a célula cancerosa, como faz com que o organismo fique mais deficiente na hora de se livrar daquela célula cancerosa que surgiu, porque bloqueou o sistema imunitário. Isso foi uma coisa bem mais recentemente descoberta e que é algo, assim, horrível, né? Vamos assim dizer. Então, o método é cancerígeno. Se você me perguntar se todas as pessoas são igualmente sujeitas aos efeitos cancerígenos da radiação, eu vou te dizer enfaticamente, não. Por quê? Porque nós temos as mulheres que têm os genes, por exemplo, AT, ataxia telangiectasia, que é um gene facilitador do aparecimento do câncer de mama. E ele é um gene extremamente instável. Quando incide a radiação, ele
aí ele explode, ele detecta, ele se transforma e começa a produzir as células cancerosas rapidamente e surge. Então, apesar de ele ser um câncer que tem uma incidência relativamente baixa na população, você sabia que ele é responsável pelo 20% total dos cânceres de mamas nos Estados Unidos, onde eles têm essa estatística bem formada? Pois bem, então o que significa? Quando essa mulher foi para a mamografia para fazer o rastreio, como aconteceu a partir da década de 80, quando se implantou lá, ela desestabilizou aquele gene e propiciou que ele começasse a produzir o câncer de mama nela com uma velocidade muito grande, e sempre são cânceres mais agressivos, esses que são de origem genética. E não somente essas, nós temos o AT, além da ataxia telangiectasia, nós temos o BRCA1, BRCA2, que também são favoráveis. Então, o que acontece se a mulher receber uma irradiação nas mamas antes dos 40 anos? Ela tem de 4 a 6 vezes maior risco de ter desenvolvido câncer de mama antes dos 40 anos. Então, a proporção é enorme, porque essas mulheres que têm esse gene já têm um risco inicial em torno de 11,5% aos 40 anos, certo? Então, imagine isso multiplicar 4, 5 vezes. A chance de você ficar sem câncer de mama depois de uma mamografia é mínima, entendeu? Você vai ganhar na loteria se você não desenvolver esse câncer. Essa é a realidade, tá entendendo? Então, nós temos o efeito cancerígeno, nós temos o efeito do não diagnóstico, nós temos o efeito do diagnóstico excessivo, que muita gente desconhece, que ela diagnostica as coisas que não existem e facilita o surgimento, então, de procedimentos de radioterapia, quimioterapia e de cirurgias desnecessárias, mutilando a mulher desnecessariamente, desequilibrando o seu psiquismo desnecessariamente. E nós estamos falando numa área de feminilidade, uma área assim que para a mulher é muito cara. Ela fica assim realmente muito abalada com um diagnóstico, até ela se reequilibrar e tudo. Uma mulher que seja um pouco mais sensível, ela pode cometer o suicídio, o que ocorre com um aumento de 14 vezes no primeiro ano e de 7 vezes no segundo e no terceiro ano depois de um diagnóstico de câncer de mama. Então, você vê que a coisa é muito séria. Então, a minha questão, ela é muito simples. Eu vou remeter novamente ao meu pai, que é geneticista, que me ensinou muita coisa sobre essa parte de radiação, e ele dizia o seguinte: nós não podemos utilizar um método cancerígeno para rastrear o câncer. E a mamografia é um método cancerígeno que não se restringe a aumentar a incidência de câncer de mama nas mamas, mas ela aumenta muito na incidência do câncer de tireoide. O câncer de tireoide coincidiu com a explosão da radiação médica no mundo todo. Ele aumentou 3 vezes nos últimos 30 anos. No início, chegaram a falar que a ultrassonografia era culpada, você sabia? Começaram a falar que a ultrassonografia era culpada porque ela estava detectando muito câncer de tireoide que já existia, que as pessoas sempre tinham, mas que, de fato, não iriam causar nenhum problema. A pessoa morreria com aquele câncer, mas não daquele câncer, entendeu? E, então, eu tinha certeza absoluta nessa época que eles estavam enganados, por um motivo. Eu comecei a estudar muito câncer de tireoide na década de 80, e eu demorei um tempão para conseguir atingir um X de pacientes para poder analisar as características do câncer e poder detectá-lo com maior precisão. Na década de 90, começou assim, cada vez mais câncer. Hoje, câncer de tireoide, para mim, é minha rotina do dia a dia. Você está entendendo? É uma incidência absurdamente alta. Ele aumentou 3 vezes, ele triplicou sua incidência nos últimos 30 anos, coincidindo com o aparecimento da tomografia. A tomografia, 60% das tomografias são do cérebro. Onde que pega? Tireoide, certo? Então,
com a cintilografia, só esses 2 exames, que são muito utilizados, eles representam 70% do total da radiação médica, que aumentou 600% a exposição da população nos últimos 30 anos. Então, você vê, a radiação, ela é um método que nós temos que começar a cair fora dele. Você está entendendo? Temos que cair fora nos diagnósticos de tomografias, de cintilografias, de mamografias, e utilizar o mínimo possível imaginar. Não podemos deixar, assim, ser utilizado de forma espúria, de forma casual. A criança vai, tem uma batidinha na cabeça, como já eu recebi um e-mail como esse pelo meu site, a criança foi, bateu a cabeça, em vez de dar uma observada, analisar como ela estava evoluindo, que isso era o que se fazia antigamente, com muito sucesso, diga-se de passagem, e não, tomografia. Pronto, essa criança recebeu uma carga absurda numa célula jovem, muito suscetível à radiação. Então, vamos voltar à questão da radiação. Não podemos utilizar um método cancerígeno como rastreio de uma doença, certo? Então, a mamografia é um método que a mulher vai começar a realizar quando ela está em torno dos 45, 50 anos, e atualmente aqui no Brasil, totalmente fora de qualquer protocolo internacional. Eu tenho visto muitas vezes recomendando o início do rastreio mamográfico em torno dos 40 anos. Então, quanto mais jovem é a mulher, quando se expõe à radiação, maiores são os efeitos cancerígenos dessa radiação sobre a sua mão. Então, essa mulher ainda jovem, ela vai realizar a mamografia e daí ela vai repetir de 6 em 6 meses, em alguns protocolos. Eu atendi uma paciente que, por causa de microcalcificações, ela fez mamografias de 3 em 3 meses. Eu fiquei assim. Eu nem sabia o que falar para ela, gente. Tá, William. Nem sabia o que falar para ela. Foi, assim, uma coisa absurda. Absurda. Como é que você pode ter uma mamografia sendo realizada de 3 em 3 meses? Uma coisa, assim, absolutamente cancerígena. Então, Wallace, o que eu queria te dizer é o seguinte: o método de rastreio, que é cancerígeno, você não pode utilizar. Qual é a carga de radiação que essa mulher está recebendo? Não existe uma carga única de radiação. Se a mama for hiperdensa, ela vai, em 4 mamografias, atingir a dose que já é cancerígena, que vai desencadear o câncer nessa paciente. Se a paciente for uma mama hipodensa, ela pode necessitar de 50 mamografias para atingir a dose cancerígena. Então, existe uma discordância muito grande de acordo com o tamanho da mama. Quanto maior é a mama, mais radiação. Quanto mais densa é a mama, mais radiação. E justamente a mama densa é aquela que já tem a maior propensão para o câncer de mama. Então, é um método totalmente inadequado. A mulher de maior risco é justamente a mulher que ela não consegue diagnosticar. É um método que vai ajudar a provocar o câncer que ela está procurando evitar. Então, nós temos que fazer uma outra coisa, você concorda? Nós não podemos oferecer a mulher. Com certeza, doutora Lúcia. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, que certamente é uma pergunta que as pessoas que estão assistindo aqui gostariam de fazer também, né? O que é que leva, né? O que é que leva a classe médica? A senhora é uma médica, né? Que está exatamente trafegando em sentido contrário, digamos, da maioria dos médicos. Tem grandes médicos também que já estão trazendo esse conceito, essa reflexão, né? É exatamente o que a gente está buscando aqui esclarecer para a população.
Agora, eu gostaria que a senhora esclarecesse por que essa cultura, né? O que é que faz com que uma quantidade muito grande de profissionais da área médica desconheçam isso, uma situação como essa, ou mesmo tendo informação, eles continuam fazendo. Há uma pressão muito grande da indústria, há benefícios financeiros da indústria nesse sentido. Então, eu gostaria que a senhora esclarecesse aí o que é que leva, né, num contexto, porque todas as informações trazidas aqui mostram que a gente está usando uma tecnologia da idade da pedra, algo extremamente ultrapassado, algo ineficaz, ou seja, é uma metodologia mais ineficaz na detecção do câncer de mama, o que se chama de prevenção. Prevenção é outra coisa, né? Na verdade, é apenas rastreamento. Isso aí não tem nada a ver. Aí vendem para a população como se fosse uma prevenção, e aí vendem também a cultura do medo, as pessoas ficam com medo e terminam se submetendo a um exame com um alto índice, né, de possibilidade de levar aquela pessoa, às vezes que está saudável, a ter o câncer. Gostaria que você falasse um pouco dessa cultura e como é que a senhora está percebendo também essa mudança de consciência no mundo, também a mudança de consciência, tem muitos médicos já também exatamente se rendendo a um paradigma de saúde, não da doença, porque a impressão que a gente tem, doutora Lúcia, que é que a gente é um modelo, é um modelo de adoecimento, é um modelo extremamente lucrativo, mas um modelo que está na trajetória contrária da promoção da saúde, e ao invés de prevenir, ele está, na verdade, fazendo com que as pessoas fiquem mais doentes. Uhum. Olha, então vamos começar pelo princípio, quando você falou sobre por que os médicos estão tão resistentes a abandonar essa questão da mamografia. É muito simples. Em primeiro lugar, aliás, não é simples, é complexo, você está entendendo? Porque é uma cadeia de acontecimentos. Em primeiro lugar, foi vendido pelos radiologistas aqui no Brasil que a mamografia iria prevenir o câncer de mama. Eles foram muito eficazes em divulgar justamente aqueles trabalhos que foram condenados pela Cochrane, que ela pediu desde 2013, depois da sua última revisão da mamografia, ela está pedindo a abolição do método, por ser ineficaz, por ser maléfico à saúde da mulher. Certo? Não vale para nada, não consegue diagnosticar precocemente, não reduz as mastectomias, pelo contrário, aumenta, e ela faz danos, como nós já mencionamos agora há pouco. Então, em primeiro lugar, o que é que aconteceu que se conseguiu vender tão fortemente a mamografia aqui no Brasil? Porque os radiologistas eles divulgaram todos aqueles trabalhos, especialmente o TwoConte, que foi o pior de todos, que foi fraudado, como nós explicamos no início. Eles venderam como um método capaz de reduzir a mortalidade pelo câncer de mama e foram muito bem sucedidos nessa propaganda. Foi uma propaganda muito eficaz que eles, inclusive, convenceram ao governo do Brasil, que chegou a pagar mamografias a partir dos 40 anos. E, mais recentemente, uma auditoria da parte científica realizada dentro do Ministério concluiu que não tinha valor nenhum a mamografia antes dos 50 e agora o SUS só está pagando a partir dos 50 anos. Então, você veja que essa mentira está começando a cair, está começando a não ir tão bem quanto se imaginava. Pois bem, mas eles fizeram uma espécie de uma lavagem cerebral na cabeça desses médicos e congressos, e aconteceu uma coisa muito terrível. Há uns anos atrás, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, isso foi na década de 90, ela foi permitida pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, assim como também a mastologia, que elas realizassem as mamografias. Então, porque o Colégio Brasileiro de Radiologia, ele detém o poder único de manipular a radiação médica aqui no Brasil. Então, a radioterapia é vinculada a ele, a medicina nuclear é vinculada a ele, as radiografias, tomografias, tudo isso é vinculado, e então as mamografias também,
e as outras sociedades não poderiam, porque era uma questão de manipular a radiação, que só o colégio detinha esse poder. Ele concedeu que a FEBRASCO, a Sociedade de Gineco-Obstetrícia e a Mastologia, fizesse um exame específico só na área da mamografia, e não em toda a área da radiologia, e passaram a permitir que esses médicos fizessem os seus exames nos seus consultórios, nos seus laboratórios. Muitos deles compraram os seus equipamentos, e agora nós temos uma situação cruel, porque quando surgiram as novidades sobre a mamografia, de que ela era ineficaz e ela era maléfica, quando começaram a surgir essas novidades, essa sociedade que deveria estar alertando as mulheres contra os perigos da radiação, elas não se sentiam, vamos dizer, você conhece aquela história, raciocinar com o bolso? Uhum. Se você fica mais inteligente ou mais burro, tá? Uhum. Então, eu acho que não posso te afirmar categoricamente que seja essa causa, mas sabendo que são pessoas inteligentes, que devem estar lendo, como eu tenho acesso à informação, eles têm, basta você entrar na Cochrane e ver as revisões da mamografia, você vai saber tudo isso que eu estou falando e muito mais, certo? Então, eu só posso admitir que eles não estão querendo modificar um modus operandi que já está instalado, que já está funcionando, que já está lucrativo, que gera muito dinheiro. Então, eu vou te falar, não agora do Brasil, e sim dos Estados Unidos, onde nós temos os valores concretos. Na década de 2000, logo depois que surgiu aquele primeiro trabalho do Dr. Peter Ghost, onde ele dizia que a mamografia não valia um tostão furado, ele publicou no Lancet, e que não se justificava o rastreio mamográfico. Foi o primeiro trabalho que surgiu, e quando ele verificou que dos 8 trabalhos analisados, os 2 que diziam que não reduzia a mortalidade estavam corretos, o trabalho do Malmo e o trabalho canadense, e os outros 6 não serviam para serem considerados embasadores, porque tinham erros metodológicos muito sérios que os desqualificavam. Pois bem, quando surgiu essa análise, foi feito um grande painel no Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos. Isso foi, inclusive, um vexame, eu diria, científico dos Estados Unidos, porque os painelistas se reuniram, e cerca de 60 grandes cientistas analisaram todas as evidências pró e contras à mamografia e concluíram que não existia nenhuma evidência até aquele momento que indicasse que ela estaria indicada para rastrear o câncer de mama de forma eficaz. Não tinha nenhum valor diagnóstico preventivo do câncer de mama. Bom, eles publicaram seus resultados. Eram cientistas isentos, sem conflitos de interesses nenhum. E sabe o que aconteceu? O Senado dos Estados Unidos, em peso, acionado pela indústria da mamografia, pelo lobby da mamografia e dos radiologistas, se posicionaram contra o parecer dos cientistas e falaram que aquilo era um verdadeiro absurdo, entendeu? E que eles tinham que voltar atrás naquelas conclusões científicas que eles tinham chegado. Nossa, eles falaram, não, nós não vamos voltar atrás. Que história é essa? Nós não vamos voltar atrás. Ah, vocês não voltam atrás? Então, nós vamos cortar todas as verbas do Instituto Nacional do Câncer até que vocês modifiquem esse parecer. Olha que absurdo, Wallace. Dá para você acreditar? Isso foi um escândalo na época. Daí, o que aconteceu? O diretor, desesperado, porque ia perder as verbas, ele deu o parecer dele, dizendo, olha, não é bem assim, o seu médico que decide se deve ou não fazer a mamografia. Lá nos Estados Unidos, a indústria do câncer, da mamografia, movimenta de 4
a 5 bilhões de dólares por ano. Então, qual foi a conclusão do chefe desse painel que chegou à conclusão que a mamografia não prestava lá? Ele falou assim, olha, nós não temos nenhuma evidência favorável à mamografia, mas nós sabemos que não temos força neste momento para lutar contra a indústria do câncer, contra a indústria da mamografia, especificamente, que movimenta de 4 a 5 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Essa foi a declaração dele. Então, aí você tem a noção de como tem outros interesses subjacentes à questão da mamografia. E a mulher é a grande vítima, entendeu? Ninguém falou para ela de todos esses problemas que eu estou dizendo. Ela pode até querer continuar fazendo mamografia, e eu acho que se ela quiser, ela tem todo o direito, é o seu corpo, é a sua mente, é a sua decisão. Mas o que eu não admito é que ela esteja sendo enganada com estatísticas falsas, com resultados científicos errôneos, para induzi-la a fazer um método que está, na verdade, prejudicando-a com radiação, com diagnósticos excessivos, com ausência de diagnóstico do câncer de mama na fase precoce, quando ela poderia se salvar. Então, todas essas coisas a gente tem que... você me perguntou, né, da indústria, sim, eu acho sim. que aqui tem a lavagem cerebral, que agora foi colocada por esses, vamos assim dizer, essas sociedades, né, na mente dos médicos, eles colocaram como parte do protocolo que exigem que o médico faça quando a paciente procura o médico. Eles praticamente tiraram a liberdade. Tem muitos médicos que me escrevem e falam, doutor, eu quero não pedir a mamografia, mas se alguma coisa acontecer com a minha paciente, eu vou estar contra o protocolo recomendado pela minha sociedade, eu posso ser processado. Olha que absurdo como chegou as coisas aqui no Brasil. É o medo também para o profissional, né? Dona Lucy, doutora Lucy, eu estou aqui com o livro Pontos de Mutação na Saúde, volume 2, que é um livro que a gente lança todos os simpósios, né? O simpósio você participou lá em Brasília, o 4º Simpósio Internacional de Saúde Quântica. Então, cada simpósio a gente lança um livro. E no simpósio, o 2º simpósio, que foi em 2011 aqui em Recife, com grandes autoridades aí do Brasil e do mundo, teve um pesquisador americano que reside hoje na Índia, chamado Tornet Strita, que ele trouxe, a palestra dele foi exatamente em cima dessas novas tecnologias, e ele trouxe, inclusive, equipamentos, né, de termografia, né, e ele mostrou que a termografia era exatamente um exame não invasivo e que conseguia fazer detecção precoce até de 8 anos antes de células que poderiam desenvolver o câncer. Então, eu gostaria, a segunda parte aqui que as pessoas já estão perguntando muito, é exatamente qual é a alternativa. Então, eu gostaria que a senhora entrasse aí nessa parte, exatamente como é que as mulheres, como é que a gente pode mudar essa cultura da agressão ao corpo, né, e as pessoas possam tanto buscar as medicinas naturais, né, como também exames que não sejam agressivos, que não tem sentido. Nós estamos no século XXI, a gente está usando um exame antiquado como esse, agressivo, né, que leva também, inclusive, e que leva a um número também de suicídios, né, desconfortável, é um sofrimento para as mulheres. Eu converso, às vezes, com amigas mulheres e pergunto, é um sofrimento muito grande, é um transtorno muito grande, é um exame extremamente agressivo e que leva a pessoa ainda a ter o adoecimento. Então, eu gostaria que a senhora falasse aí exatamente quais são os métodos seguros, digamos assim, que são mais eficazes. E também é importante lembrar que esses métodos são de detecção, né? São de detecção. No caso da termografia, que você detecta, aí pode detectar até 8 anos antes, você pode dizer que você está falando de uma prevenção, você sabe que tem ali uma possibilidade de um câncer se manifestar. Então, vamos para essa segunda parte aí, que o pessoal, tem muita gente aqui, tem mulheres aqui que exatamente estão querendo saber que caminhos são possíveis. Pois bem, olha, este ano, você sabe que a nossa batalha está começando há muitos anos, mas de 2014 eu tornei ela pública pelo seguinte,
a partir de 2013, quando veio essa última revisão da Cochrane, e quando veio o Conselho Médico Suíço e falou que a mamografia deveria ser abolida por causa da sua ineficácia e malefícios, e que não se justificaria a gente manter um exame tão agressivo como estava se mostrando a mamografia. Pois bem, nessa ocasião, eu comecei a minha campanha, e ela foi muito dura, viu, Wallace? Foi, assim, terrível. Muita gente questionando e falando dentro da classe médica, muita oposição, e, pois bem, daí eu comecei a perceber que para nós atingirmos esse propósito, nós tínhamos que inverter a ordem dos fatores. Ao invés de eu tentar convencer os médicos, que estavam muito enraizados dentro das suas verdades científicas, era mais correto nós conversarmos com as mulheres, explicarmos. As mulheres são pessoas intuitivas, elas têm sua inteligência, elas sabem o que é melhor para o seu corpo, e elas têm o poder de decidir o que elas querem ou não. E daí eu percebi que não era suficiente eu falar para elas, não faça mamografia, certo? Era necessário dar um método alternativo. Então, a partir deste ano, eu comecei, junto com o professor Marcos Brioche, a dar um curso para ensinar médicos a realizarem exames que não são agressivos, que rastreiam a mama. Então, o que nós propomos? O exame tríplice é o exame ideal para rastreio do câncer de mama. Ele rastreia com ultrassom, ele depois rastreia com o Doppler, com a elastografia. Então, o ultrassom vê a morfologia da mama, detectando alguma anormalidade, assim, algum crescimento anormal. O Doppler, você vê o padrão de vascularização, que permite diferenciar muito facilmente nódulos benignos de malignos, e a elastografia mostrando a consistência das lesões que nós estávamos detectando, e há muitos anos, desde Hipócrates, que a gente sabe, por exemplo, que o câncer é duro e que o tumorzinho, um cisto, uma coisa mais benigna, ela é mole. Pois bem, esse método tem um porém, ele é muito demorado. Ele é um método que, para ser aplicado pelo protocolo completo, e dependendo da quantidade de lesões que tem na mama, pode demorar 2 horas e meia. Então, é um método muito completo, mas é um método demorado. Nós, para rastreamento de massas, nós precisamos de um método rápido. E esse método é a termografia. E ela realmente tem a capacidade de detectar aquelas pacientes que têm maior risco de ter o câncer de mama, e daí sim direcionar para o exame morfológico completo, que vai falar, esta normalidade que a termografia detectou é câncer ou não é câncer, é benigna, é maligna. Então, nós temos essa capacidade de fazer agora um rastreio em massa, sem causar nenhum dano biológico, sem causar doença, sem fazer diagnósticos excessivos, sem causar todos esses problemas que nós tivemos aqui agora há pouco comentando e falando. Então, a termografia, ela realmente tem a capacidade, normalmente não é tão grande 8 anos, mas porque, veja bem, Wallace, se o câncer for esse de crescimento rápido, ele vai surgir, ele vai duplicar a cada 2 meses, e com 8 meses, ele já passa a ser um tamanho que se torna já passível de ter metástase. Então, surgiu agora uma outra questão. Qual é a periodicidade que se deve realizar o rastreio do câncer de mama? Essa informação é extremamente importante para as mulheres. Então,
a termografia consegue detectar com muitos anos de antecipação se o câncer for aqueles de crescimento mais lento, tá? Se for aquele crescimento mais agressivo, não. Nós temos que ter uma periodicidade menor, porque ele surge e vai rapidinho, rapidinho. Em 8 meses já começam a surgir as metástases para a axila. Pois bem, então, nós temos que separar, em primeiro lugar, a população em 2 grandes grupos. Quem tem a mama hipodensa e quem tem as mamas densas. O grau 1 e 2 de densidade mamária, a gente chama de hipodensa. E já o 3, 4, que tem em torno de 50%, 75%, 90% de áreas densas, esses nós chamamos de mamas densas. As mamas densas, elas têm de 4 a 5 vezes maior risco de ter câncer de mama do que a mama hipodensa. Ora, qual vai ser o câncer mais fácil de surgir numa mama densa? Que tem a maior probabilidade de surgir aquele câncer rapidão que nós estamos falando. Esse câncer rapidão, ele surge maior frequência, muito maior frequência, na mama que é densa. Então, essas mulheres têm que fazer um primeiro rastreio em torno dos 25 anos. E aí nós vamos separar toda a população em 2 grandes grupos. Mamas hipodensas de um lado, mamas densas do outro. As mamas densas terão que ser rastreadas a cada 6 meses. Pode ser pela termografia, sim, durante 6 meses. Se surgir alguma anormalidade de vascularização, se surgir alguma normalidade de metabolismo, então daí nós temos que encaminhar essas pacientes para o exame morfológico, diagnóstico, para rastrear se tem ali naquela região algum tumor ou não, o exame completo. Agora, e aquelas mulheres de mamas hipodensas que têm menor risco de câncer de mama? Essas poderão fazer um novo rastreio em torno dos 35, ver de novo como que está a situação, e depois, novamente, aos 40. E a partir dos 40, anualmente, nós recomendaríamos o rastreio termográfico, e sempre que viesse positivo, o exame tríplice, ultrassom, Doppler e elastografia. E eu quero te dar mais uma informação muito importante. O Dr. Marcos Brioche ficou muito entusiasmado com os primeiros 10 médicos que nós treinamos num curso este ano, na Universidade de São Paulo, lá no Instituto, e ele ficou muito entusiasmado, e ele quer fazer um grande curso para atingir uma grande quantidade de médicos, começando esse ensino pela internet, tá? Então, nós iríamos ministrar toda a parte teórica em pequenos módulos pela internet e selecionaríamos desse grupo grande de médicos que fariam essa parte teórica, os melhores, os mais aplicados, os que fossem mais capazes, que demonstrassem pelos testes, pelas avaliações que seriam feitos durante o curso, aqueles que estariam adequados para fazer a parte prática, entendeu? Onde a gente ensina mesmo, pegando na mão, com o transdutor, como é que faz, como é que diagnostica com a câmara, como que faz os diagnósticos, ou seja, o beabá da parte do especialista, da parte prática, né? Isso nós pretendemos fazer, e eu tenho certeza que vai ser, vamos dizer, a resposta que eu espero que venha da nossa classe médica para facilitar as pacientes acesso a esse método que não é cancerígeno, que não faz dano nenhum, que é realmente muito bom, muito preciso no seu diagnóstico. Jamais utilizar o método cancerígeno para provocar o câncer de mama no método de rastreio. Esses métodos cancerígenos só podem ser deixados quando nós vamos para uso, por exemplo, um trauma muito grande, a pessoa faz um desastre, tem um trauma, é um câncer que já está estabelecido, precisa fazer um estadiamento, quando já tem uma doença instalada.
não como método de rastreio. Essa é a grande diferença que eu tenho com esses métodos que são aplicados. Tá? Muito então, bom. eu acredito que eu respondi tua questão, não respondi? Sim, com certeza. Você, outra questão para depois a gente responder algumas perguntas aqui, é o seguinte, no congresso que nós tivemos aqui em Recife esse ano, no simpósio, no 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica, participou também o Elias Pereira, que é um grande pesquisador nessa área de curas naturais. Ele pesquisou mais de 100 métodos de curas de câncer, né? E ele tem tido resultados extraordinários com cânceres terminais, né? E ele trabalha exatamente com alimentação viva, ele orienta as pessoas a fazer um detox. Eu estou aqui exatamente com o volume 5 do livro, que tem um artigo do Elias, e ele ensina as pessoas a fazer esse detox, ou seja, a fazer... São várias receitas de sopas cruas, sopas de abóbora, sopa de vegetais com tahine. Então, é exatamente isso que eu gostaria de trazer agora, a questão da prevenção, né? Porque a gente sabe que o câncer é uma doença sistêmica, ou seja, multifatorial, são muitos fatores. Então, tem fatores emocionais, tem exatamente a alimentação com muito agrotóxico, muito veneno, muita alimentação industrializada, tem exatamente as pessoas acreditam também nessa questão da genética, né? Então as pessoas acham que se o pai for cancerígeno, tiver o câncer, o filho vai ser também. E hoje a epigenética mostra que o que está por trás, na verdade, da manifestação das doenças crônicas no seio da família é a repetição de padrões de adoecimento, de um estilo de vida doentio, de padrões de crenças também, da forma como lida consigo mesmo, né? Então eu gostaria de tocar nesse ponto, como a gente pode orientar as pessoas a ter um estilo de vida que previna. A gente sabe que o sol, a vitamina D3, né, de 10 brasileiros, 9 têm deficiência de vitamina D3, e que a vitamina D3 ela também previne inúmeras doenças crônicas, como o câncer também, porque ela fortalece mais de 300 genes aí do nosso sistema imunológico. Então eu gostaria de trazer essa questão aí, que é muito importante, que é a mudança da cultura, né? A cultura do cuidado consigo, da alimentação, da atividade física. Hoje tem pesquisa científica mostrando a meditação, a influência dessas práticas como meditação, Tai Chi Chuan, o yoga, inclusive na mudança epigenéticas, né? Exatamente trazendo que as pessoas fortaleçam o seu sistema imunológico, porque, na verdade, o câncer é uma perda, né? Exatamente é a perda, o sistema imune da pessoa frágil que não consegue se defender à altura. E a gente sabe que uma pessoa saudável, com um estilo de vida saudável, uma pessoa, sobretudo, que cuida bem de si, né, e que está feliz, né, tem a questão de como lida também com as suas emoções, ela dificilmente adoece, ela tem um sistema imunológico que é capaz de defender ela de qualquer tipo de enfermidade. Então, vamos tocar nesse ponto agora do cuidado. Pois é. Vamos começar para a parte emocional. Você sabe, Wallace, que a mulher precisa ser amada. É uma coisa assim fundamental para que ela desabroche, para que ela deixe fluir todo o carinho, toda a feminilidade, para ela desabrochar completamente como mulher. Ela precisa e necessita ser amada. Então, o que a gente observa frequentemente é que os problemas que são do ninho, né, que são de dentro de casa, do relacionamento afetivo dela, com o pai, com a mãe, com as filhas, com o marido, tudo isso tem um papel fundamental. Eu vou te relatar um caso de uma senhora que estava aparentemente curada de um câncer de mama, fazia 20 anos, e, de repente, ela descobre que seu marido estava traindo ela, e ela, em questão assim de meses, 6 meses, ela explodiu em metástases no corpo inteiro e veio a falecer em curto espaço de tempo. Então, você percebe que o fator emocional ele é fundamental, porque quando você está com uma tristeza muito grande, uma melancolia muito grande, uma depressão muito grande, você bloqueia o sistema imunitário que faz aquela limpeza das células cancerígenas
que nós estávamos comentando antes, que a radiografia também faz. A radiografia bloqueia, mas o nosso sistema emocional bloqueia talvez mais ainda, por tempo mais prolongado, e facilitando, assim, a instalação do câncer de mama, certo? Não somente desse, como outros, mas o vínculo de emoção entre o câncer de mama e a depressão, a tristeza, a melancolia, ela é muito, muito forte. A outra questão muito importante que eu gostaria de frisar é a questão dos exercícios, porque a mulher que se exercita frequentemente, ela tem uma menor quantidade de gordura no seu corpo. E a gordura, ela produz estrógenos, e os estrógenos estão na base da produção, da multiplicação das células da mama que vão induzir ao câncer. Existe uma frase célebre de uma endocrinologista americana que dizia assim: a mulher tem câncer de mama não porque ela tenha mama, mas porque ela tem ovários. Ou seja, os ovários produzem hormônios femininos, os estrógenos, e eles induzem a multiplicação das células da mama e facilitam o aparecimento, assim, de câncer de mama, que é muito mais frequente em nós mulheres, que produzimos muito estrógenos, do que nos homens, onde essa produção é bem menor. Então, quando você se exercita, não somente você movimenta todo o teu organismo e tem algum efeito além que a gente não conhece direito, que bloqueia o aparecimento de células cancerígenas, como também você consome as células de gordura que produzem muito estrógeno mesmo depois da menopausa. E muitas mulheres continuam aumentando de peso mais após a menopausa, e isso também é um fator facilitador. Então, obesidade deve ser evitado, a alimentação correta. Nós sabemos muito bem que todas as pessoas que usam alimentos industrializados, cheios de químicas, embutidos, muita carne, muita gordura, todas essas pessoas são mais propensas a desenvolver o câncer, enquanto que as pessoas que têm alimentação mais saudável, com alimentos crus, né, com alimentos que, por exemplo, cogumelos, que são extremamente anticancerígenos, né, alguns mais, outros menos, mas todos têm o seu efeito anticancerígeno, alimentação à base de determinados temperos, né, então, como a cúrcuma, né, principalmente associada à pimenta e tudo mais, são anti-inflamatórios naturais e as condições que propiciam a inflamação crônica no nosso organismo, elas são facilitadoras do aparecimento do câncer de mama e de vários outros alimentos, vários outros cânceres. Bom, mas eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês a respeito do milho transgênico. O milho transgênico tem surgido muitas reportagens ultimamente sobre a capacidade que ele tem de provocar câncer. E é bom que vocês saibam como ele foi construído geneticamente. Eles pegaram o câncer comum e pegaram um veneno, que era da Bayer, e veneno mesmo. E eles inocularam esse veneno do ponto de vista de produção genética dentro daquela semente. Então, o milho transgênico, além de produzir o amido e as outras substâncias próprias do milho, ele produz um veneno que, se você estiver ingerindo, você está produzindo um grande mal para a sua saúde. Já tem vários experimentos com ratos, com cobaias, em laboratório, mostrando o efeito catastrófico destruidor da saúde desses animais que são alimentados com milho transgênico. Então, se eu puder fazer uma recomendação especial a vocês, evitem esse milho, optem pelo não transgênico e, de preferência, o orgânico, assim como toda alimentação orgânica deve ser a base da nossa alimentação. Maravilha, doutora Lúcia. Então, bem esclarecedor, que é muito importante a gente entender
é que a prevenção, né, a prevenção, ela está associada exatamente a esse cuidado, né? Porque o que acontece é que você vende essa questão do Outubro Rosa como se fosse algo preventivo, um exame que provoca câncer, você chama de prevenção. Prevenção é exatamente isso, é atividade física, é alimentos orgânicos, isso que a doutora está falando aqui, sobre os transgênicos, né? Na Califórnia, já tem, por lei, os alimentos transgênicos, que eles já vêm aqui, como aqui a gente tem na carteira de cigarro, né? Que o cigarro provoca câncer, você vai encontrar nos produtos com transgênicos, já vem com rótulo dizendo isso provoca câncer. Ele também interfere na expressão genética de bactérias benéficas ao nosso corpo. Então, ou seja, buscar exatamente quanto mais produtos orgânicos, quanto mais produtos, quanto mais você diminui os produtos industrializados, tira os transgênicos, atividade física, rir mais, ouvir também programas de qualidade. As pessoas estão ouvindo, principalmente nesse momento de crise, as pessoas se condicionam muito a ouvir notícias ruins, entram na frente da TV e ficam lá ouvindo aquele monte de notícias. Então, isso, gente, isso gera toxinas. E isso também gera memória. O nosso cérebro, ele não faz diferença entre aquilo que você está imaginando e aquilo que você está vivendo. Então, quando você começa a ouvir essas notícias, esses noticiários de negatividade todos os dias, ou falar sobre coisas negativas, ou fazer fofoca, ou viver no criticismo daquela coisa, daquela pessoa que vive reclamando de tudo na vida, então isso leva a você a atrair esses hormônios do estresse, né, o cortisol, a adrenalina, ao invés de quando a gente, por exemplo, exercita a gratidão, né, agradecer. Então, hoje tem a ciência da felicidade que mostra exatamente que atitudes positivas, né, a pessoa que tem uma atitude otimista, mesmo em momentos de crise, procura ressignificar as dificuldades, os momentos difíceis da vida e ver o que é que você tem a aprender com isso, ao invés de simplesmente tomar remédio químico, né, e não mudar o seu estilo de vida. Então, prevenir-se, não só do câncer, mas das doenças, é uma atitude, é uma mudança de atitude. E eu tenho aqui algo muito especial para compartilhar com vocês, antes de fazer outras perguntas aqui para a doutora Lucy Kerr, é que a doutora Lucy Kerr, ela participou do primeiro congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Esse é um congresso que a gente faz a cada 2 anos, né? E nós trazemos exatamente os grandes especialistas do Brasil, médicos, terapeutas, pessoas que estão levando para a sociedade uma cultura, uma verdadeira cultura de saúde. Esse trabalho maravilhoso que a doutora Lucy Kerr está fazendo e que ela vai propagar, eu já falei para ela que tem interesse até ajudar em divulgar esse curso dela para médicos, porque a gente precisa mudar a cabeça dos médicos, a gente precisa mudar esse currículo das universidades para que a gente tenha um currículo de saúde, a gente tenha um currículo voltado para a doença, né, para os sintomas e medicamentos químicos que levam as pessoas a ficarem mais doentes. Então, isso realmente é necessário. E as pessoas precisam saber que existem inúmeros conhecimentos, existem culturas milenares, né, existem medicinas milenares voltadas exatamente para uma cultura de saúde. E aí a gente realizou, em 2014, o primeiro Congresso de Doenças Crônicas e Curas Naturais, que atingiu 51 países e mais de 200 mil visualizações em apenas 8 dias, onde participaram o Dr. Fábio Bekele, o Dr. Celso Batello, que trabalha com iridologia, o Dr. Adalberto Barreto, que é o criador da terapia comunitária integrativa, o Dr. Francisco Biasi, que é um neurocientista também que trabalha com processo de cura quântica, o Dr. Evaldo Martins, que é um dos pioneiros na acupuntura, foi ele que trouxe a acupuntura na década de 50 para o Brasil, o Dr. Roberto Cater, que é um médico também que trabalha com a medicina tanto homeopática como antroposófica, o João Carlos Baldan, que é um pioneiro aí em trabalhos de medicina natural, o Dr. Cícero Coimbra, que é um dos grandes pesquisadores mundiais, né, na área da pesquisa da vitamina D3, né, ele tem mais de 2.500 casos de reversão de esclerose múltipla, de fibromialgia, né? Enfim, temos o André Lima também, que trabalha com a questão das curas emocionais, a Cedinha de Agostinho, a doutora Sofia Catacini, que é uma dentista também, que trabalha já usando, né, a odontologia de uma forma ao cuidado, a tirar aqueles amálgamas também que geram toxinas, que geram
né, que são produtos tóxicos, né? O doutor Fernando Binardi, que inclusive vou estar encontrando com ele na próxima semana em São Paulo, que tem um trabalho com meditação, de reversão das doenças crônicas, inclusive ele foi entrevistado pelo doutor Eduardo, pelo Globo Repórter, juntamente com o doutor Eduardo Tocha, que é um médico de Brasília, também que trabalha com que trabalha com meditação, e o doutor Juarez Castelar, que também trabalha com meditação e cura, gente, de doenças crônicas como o câncer, mudando padrões mentais e mudando o estilo de vida, né? Nós temos aí o doutor Juarez Calegaro, o doutor Romeu Carilo, doutor José Ruguet, que é um grande especialista na medicina ayurvédica, a doutora Rosângela Arne, doutor Laí Ribeiro, inclusive, eu vou estar entrevistando em breve aqui o doutor Laí Ribeiro, que vai também, um grande estudioso do câncer, né, e das causas do câncer, e ele vai estar falando também sobre esse caso aí do Marcelo Rezende, do doutor Gustavo Vilela, que é um médico aí de São Paulo também, um médico jovem também, que vem fazendo um trabalho formidável na reversão do câncer, também de forma natural, a doutora Eliano Luz, que trabalha com a ciência do início da vida. E aí o que é que acontece? A gente resolveu trazer isso de volta nesse final do ano. A gente vive num país onde quase 80% da população morre em função das doenças crônicas, doenças como o câncer, como o diabetes, enfim, a fibromialgia e tantas outras, as doenças autoimunes, que é já o corpo, né, atacando o próprio corpo. Então a gente resolveu fazer uma grande promoção, possibilitando que as pessoas possam adquirir esses dois congressos, né? Esses dois congressos online, são 48 entrevistas específicas que eu fiz, exatamente voltado para um grande leque das doenças crônicas e, sobretudo, como você se prevenir das doenças, da doutora Tatiana Gebrael, que trabalha com a cura natural também das doenças da visão, o Elias Pereira, que também é um grande pesquisador na área da cura natural do câncer, né? E aí, o investimento para esses dois congressos, né, quando a gente fez esses lançamentos, é de R$ 1.624. E a gente está possibilitando nesse mês que a gente está chamando de mês da saúde e do equilíbrio, o mês da autotransformação, a gente está possibilitando que você possa adquirir esses dois congressos por apenas fazendo um investimento de R$ 497, e você pode parcelar isso em 12 vezes, né, pelo cartão de crédito. No entanto, eu fiquei, exatamente quando eu peguei esses livros aqui, eu vou trazer também uma possibilidade, vocês adquirindo os congressos, vocês vão também levar esses dois livros dos congressos, né, o último congresso, esse que aconteceu agora em outubro, e o congresso, né, de 2011, que tem exatamente o artigo do Torrent Streeter, onde ele traz, né, as comprovações científicas da eficácia da mamografia. Você vai receber também, né, fazendo esse investimento, você vai fazer também isso, a gente vai estar com a promoção só até o domingo, tá? E você vai também receber uma entrevista que eu fiz com o Dr. Laí Ribeiro sobre modulação hormonal feminina, bioidêntica, ou seja, são hormônios naturais, né, bioidêntica, ou seja, que imita o corpo, a meditação hormonal masculina, e também uma entrevista que eu fiz com o Laí Ribeiro sobre como você curar naturalmente dos problemas da tireoide, inclusive do como você se prevenir do câncer da tireoide. Você vai ter também uma entrevista com a doutora Rosângela Arne, como você lidar com a menopausa e a TPM também de forma natural. Enfim, são inúmeros, como criar uma casa detox, né, que é exatamente um bônus dado pelo Elias Pereira e a sua esposa, ou seja, como você criar um ambiente também desintoxicante, porque é exatamente isso. As doenças crônicas, elas têm a ver também com o ambiente que a gente está vivendo, né? Ou seja, com os nossos hábitos, muitas vezes são hábitos que estão arraigados, vêm na estrutura familiar, onde as pessoas simplesmente estão repetindo aquelas programações, e aí você termina despertando também a mesma genética que seus pais, que seus avós, que seus tataravós. Aí você vai dizer, não, é porque o problema é genético. Não, é porque você está com uma programação e que não está revisando essa programação. Muitas vezes uma programação cultural, de hábitos alimentares nocivos, da falta de atividades físicas, de falta de sol, ou de
de uma reposição de vitamina D3. Vocês também, as pessoas que adquirirem esses 2 congressos, né, vocês vão poder também receber um certificado de participação com 60 horas, tá? E aí você já tem o link aqui na tela, também tem aqui um botão aqui embaixo, onde você pode adquirir isso aí. Também tem as meditações quânticas de cura, que foi 3 meditações que eu fiz a partir de estudos de alinhamento energético dos centros energéticos, né, chamado de chakras. Também eu fiz uma pesquisa no taoísmo para exatamente a gente ter uma comunicação com os nossos órgãos, né? Porque os órgãos também eles estão associados às nossas emoções. Né? A tristeza está associada ao pulmão, né? A raiva, a mágoa está associada ao fígado, a preocupação ao baço, pâncreas, o medo aos rins. Então, eu fiz meditações exatamente de limpeza energética desses órgãos e também de estímulo positivo de tudo isso aí. Então, isso aí, e você vai poder levar também os 2 livros, a gente vai mandar pelo correio. É importante que você, ao adquirir os 2 congressos, você vai ter aí o que a gente produziu de melhor, né, nesses 2 congressos, são 48 entrevistas, você vai ter um arsenal de conhecimentos transformadores com grandes profissionais do calibre da doutora Lucy Kerr, para que você possa exatamente exercitar o cuidado e saber que existe uma nova medicina, existe um novo paradigma voltado para a saúde, não voltado para a doença. Então, você imagina tudo que a doutora Lucy Kerr falou aí, você vê um exame desse sem nenhum cuidado com o ser humano, um exame agressivo, um exame que leva as pessoas a ficarem mais doentes, né? E de baixa eficácia, e fala, e ainda vendendo isso como uma prevenção. Né? Prevenção é exatamente o cuidado, é o autocuidado, é mudança de hábito alimentar, é mudança de estilo de vida, para que você possa exatamente sair desse circuito da doença, do adoecimento crônico, que é o que a gente, infelizmente, está vendo nos dias de hoje, né? Então, eu vou voltar aqui para a doutora Lucy Kerr e vou aproveitar aqui para fazer algumas perguntas, né? Doutor Lucy Kerr, tem uma pessoa perguntando sobre a questão da graviola, né? Tem algumas pesquisas falando também que a graviola também atua na prevenção de câncer. A senhora poderia falar um pouco sobre isso? É super bem conhecida, viu? E ela é comprovada cientificamente. Não é uma questão, assim, apenas de conhecimento popular, não. Foram feitas pesquisas nesse sentido e ela é uma substância realmente anticancerígena. Mas, de todas as coisas anticancerígenas mais importantes que a gente deve desenvolver, seria a nossa espiritualidade, viu, Wallace? O nosso contato com Deus, esse equilíbrio do nosso organismo, e digo mais, existem algumas pessoas que são particularmente propícias a terem esse equilíbrio com facilidade. Dentro da medicina, a gente chama essas pessoas de parasimpáticas, enquanto que as pessoas ansiosas, nervosas, adrenérgicas, que qualquer coisa descompensam, estão sempre com sudorese nas mãos, sempre frias, se desequilibram por qualquer motivo, essas são as adrenérgicas, entende? Então, são as simpáticas e parasimpáticas. As simpáticas quando produzem muita adrenalina e a parasimpática mais acetilcolina, mais calmas, mais tranquilas, né? Agora, eu tenho uma novidade bem interessante para você, é o seguinte. Normalmente, essa programação da nossa mente mais calma, mais tranquila, com depressão, essa programação das pessoas que têm tendências suicidas, essas pessoas que têm obsessões e tudo mais, descobriu-se recentemente com aquela, vamos dizer, a ressonância atuando ao mesmo tempo com a análise das ondas cerebrais emitidas por cada local do cérebro, que determinadas doenças geravam uma frequência de onda anormal e outras frequências geravam a saúde, a alegria, a felicidade, o equilíbrio. E nós tivemos conhecimento recentemente
sobre a capacidade de determinadas músicas que têm a mesma frequência da felicidade, da alegria, da saúde, do equilíbrio, induzirem no cérebro a modificação das frequências cerebrais que ele está produzindo e que são ruins para a sua saúde, são ruins para o seu corpo. Entendeu? Então, este é um novo método que está surgindo agora. Aqui no Brasil nós já temos algumas pessoas que estão desenvolvendo e que elas conseguem, com a programação adequada para cada mente, reprogramar o seu cérebro para ser mais feliz, mais alegre. Porque o que acontece? Nem todo mundo consegue meditar. Por isso que eu falei sobre as pessoas adrenérgicas e aquelas outras que são as parasimpáticas, né? As simpáticas e parasimpáticas. As pessoas que são tranquilas, por excelência, elas têm muita facilidade para meditação. E as outras têm uma enorme dificuldade. Então, daí nós precisaríamos desse recurso adicional para ajudá-las, para atingir esse equilíbrio, para conseguir modificar essa frequência cerebral. Sem dúvida alguma, doutora. Realmente existem inúmeras pesquisas, inclusive tem uma pesquisa na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, usando a Quinta Sinfonia de Beethoven na cura de células cancerígenas, com resultados muito interessantes, né? Estamos voltando aqui vou passar aqui a fala para a doutora Luciqué. Eu estava falando exatamente dessa questão da espiritualidade, dos hábitos, né, para que as pessoas entendam, né, que a gente hoje tem uma cultura, uma verdadeira cultura de saúde. E trabalhos como esse que você está fazendo são trabalhos exatamente que levam as pessoas a se empoderarem e deixarem de serem refém dessa cultura da doença. Então, eu vou passar aí para que você possa fazer as suas conclusões finais e trazer aí mais alguma reflexão que possa ajudar, né? Nós temos aqui um público feminino muito grande nos assistindo, tem a Tita, que está aqui assistindo diretamente da Flórida, que esteve conosco ano passado lá em São Paulo, então muita gente, a Neuza, né, a Neuza está dizendo, essa tal de monografia eu nunca fiz, graças a Deus, estou no caminho certo, é isso aí, Neuza. Então é exatamente isso que a gente quer passar, essa possibilidade para vocês. A Nelly está dizendo, o exame termográfico é a solução que se apresenta viável e segura. Tem a Marília dizendo que sou médica e tenho interesse no curso. Tenho experiência em ultrassonografia e assisti a palestra sobre termografia no simpósio em Recife. Então, a Marília esteve conosco aqui em 2011, quando o Thornton Streeter, né, esse pesquisador americano, fez essa palestra, e ele trouxe, inclusive, equipamentos de termografia. A Natil está dizendo parabéns à doutora Luciqué, seu trabalho é maravilhoso, gratidão pelas informações, professor Wallace Lima, imensa gratidão, seu trabalho é maravilhoso. Então, pessoas agradecendo aqui, e o que a gente espera, né, doutora, é que as pessoas possam levar à frente, né, e possam compartilhar para que mais pessoas possam usufruir também desses conhecimentos. Perfeito. Então, Wallace, a coisa que eu queria te deixar de informação bem sedimentada em primeiro lugar, para fazer métodos de rastreio de uma doença só se eles não causarem nenhum prejuízo à sua saúde. Porque o rastreio de rotina das doenças mais comuns, ele terá que ser repetido periodicamente. Então, imagine periodicamente você induzir um mal, um dano, um prejuízo ao seu organismo. Então, método de rastreio, o paciente tem que entrar saudável e ele tem que sair saudável, sem ter aumentado nesse período nenhum momento o risco de desenvolver alguma doença, certo? Isso para mim é básico. Se você tem um método de rastreio que vai causar danos ao seu organismo, fuja dele. Vamos buscar uma outra coisa. Ninguém faz, antes de fazer uma mamografia, um mapeamento genético para saber se tem ou não os genes para câncer de mama que vão tornar aquele método ainda mais prejudicial do que para a população comum, certo?
porque nós temos diferentes pessoas com diferentes sensibilidades à radiação. Você se lembra perfeitamente daquele japonês que estava lá em Hiroshima e Nagasaki, ele viu a explosão das bombas atômicas que foram atiradas pelos americanos, veio para o Brasil, não teve câncer até o final da sua vida, com quase 90 anos. Então, essa pessoa tinha um organismo extremamente resistente à radiação. E isso existe, as que são pouquíssimas resistentes, as que são muito resistentes, mas ninguém faz essa identificação antes de pedir para a paciente realizar uma mamografia. Então, básico do básico é que você não faça um exame que induz doenças no seu organismo com método de rastreio, repetindo-o periodicamente. A outra coisa muito importante que eu quero deixar, assim, vamos assim dizer, o método alternativo, reenfatizando, a termografia, ele é um método mais econômico, ele é um método rápido e que pode rastrear grandes massas populacionais, porém, ele não dá o diagnóstico do câncer. Se ela vier com alguma imagem suspeita, tem que ser feita uma análise morfológica e aí nós recomendamos a ultrassonografia associada ao Doppler e a elastografia, o exame tríplice, que seria o exame mais completo. Se você não dispuser disso, faça o segundo mais completo, ultrassom e Doppler. E se não dispuser do Doppler, faça apenas a ultrassonografia. De preferência com método médico cuidadoso, que rastreie cada cantinho da sua mama, porque a ultrassonografia só vai identificar o câncer onde a sonda passou com cuidado investigando aquele câncer. Bom, e eu queria finalmente falar uma última coisa, que seria o seguinte. Você mencionou durante esta conversa como nós estamos recebendo notícias ruins, né? E a gente tira da perspectiva, algumas vezes, algo muito importante. Você sabe que, do ponto de vista espiritual, o Brasil tem um significado muito importante. Nós vamos ser o próximo país que irá comandar a ordem mundial, mas não pela guerra, não pela crueldade, não pelo esquecimento dos princípios do Evangelho de Cristo, mas justamente pelo contrário. Nós vamos comandar pela espiritualidade, pela solidariedade, pelo companheirismo, pela exemplificação nas nossas vidas desse Evangelho tão expressivo que Jesus veio nos ensinar. Então, é importante a gente saber que este momento que o Brasil está passando é o momento da limpeza. É o momento onde que nós estamos retirando todas aquelas sujeiras que vinham se acumulando de muitos anos e que impossibilitava que nós, como povo que é cristão, que é um povo que preza a Deus, que busca a Deus na sua grande maioria, expressasse a sua verdadeira natureza. Então, nós estamos nesse momento para limpar toda essa porcaria que está grudada em nós, e por causa que muitos dirigentes esqueceram sua missão, esqueceram o que eles de fato deveriam realizar, estão realizando o oposto do que deveriam. É um momento de oração, é um momento de nós pedirmos para o nosso país para concluir esse processo o mais rápido possível, para nós vivermos realmente o nosso futuro. Sempre parece que o nosso futuro está ali e tão distante, mas eu sinto no meu coração que agora está chegando realmente aquele momento onde o Brasil vai conseguir atingir aquele grau de nação do amor, de Deus, da verdade. Que maravilha. Que maravilha, doutora Lúcia. Com certeza, eu sempre procuro observar esses momentos de crise, né, como momentos de oportunidades de evolução, né? Então, na verdade, a gente tem uma cultura
tudo que está acontecendo agora é como se a gente estivesse trazendo o lixo à tona, né? Na verdade, a gente sempre viveu numa cultura de corrupção, onde as coisas aconteciam por debaixo do pano, e o que está acontecendo agora é que a gente está tendo clareza, né? E está podendo também ter a oportunidade de se renovar, onde a gente possa fortalecer uma sociedade com valores espirituais, com valores de cooperação entre as pessoas, porque a gente está muito claro que ninguém vai ser feliz sozinho, então a gente precisa cooperar uns com os outros, né? Quando a gente faz um evento como esse, a gente está exatamente buscando levar informação de qualidade para que as pessoas possam se empoderar, para que a gente possa sair dessa cultura da vitimização, de viver só reclamando, só achando que as coisas nunca podem melhorar, e na verdade o mundo melhora a partir do momento que a gente melhora. Então é muito importante que cada um possa assumir a sua responsabilidade, né? Se a gente ficar só olhando para o mundo, para o governo, para os problemas e reclamando, a gente nunca mais termina, que a gente fica tendendo a reproduzir esses velhos modelos. Então, foi um imenso prazer ter recebido a senhora aqui mais uma vez. Vamos levar esse conhecimento para que mais pessoas possam acessar, as mulheres, na verdade, as famílias, né? Porque as mulheres têm maridos, as mulheres têm filhos, então, quando a gente possibilita para que as mulheres tenham um cuidado melhor, né, e tenham esse conhecimento, elas possam acessar tudo isso, elas possam a gente pode expandir para que a gente tenha uma sociedade melhor. Gostaria também de já parabenizar as pessoas que adquiriram aqui, fizeram esse investimento, né, o Vinícius Goulart, do Rio de Janeiro, que adquiriu aqui os 2 congressos. Então é muito importante, gente, vocês entendam, essa é importante da gente, nós temos os conhecimentos atualizados do que há de melhor, de uma cultura verdadeiramente de saúde. O Rorley Teixeira, de Brasília, a Isabel Magalhães, do Rio de Janeiro, né? Temos também aqui uma pessoa aqui de Recife também, né? A Caliandra Kelly dos Santos. Então, só lembrando para vocês que nós estaremos com essa promoção, né? Vocês vão poder levar os 2 livros do simpósio, além de todas as palestras dos 2 congressos de doenças crônicas e curas naturais, para que você possa exatamente se empoderar, sentar com sua família, ter conteúdos de qualidade, ter acesso a informações como essa, extremamente atualizada, de forma que você possa levar para a sua família esses conhecimentos, e que você possa, a partir da sua transformação, a partir de um cuidado melhor, você possa contribuir para um mundo melhor, porque, na verdade, a nação, a nossa nação, o nosso país, o mundo, somos nós que fazemos. E quando a gente assumir essa responsabilidade de ser uma pessoa melhor, a gente vai estar naturalmente contribuindo para que o mundo seja melhor a partir, né? O mundo muda quando a gente muda, o mundo se transforma quando a gente se transforma, o mundo também se cura quando a gente se cura, quando a gente tem um cuidado maior com nós mesmos. Então, foi um prazer ter estado aqui com vocês. Compartilhem esses conhecimentos para que mais pessoas possam acessar. Acompanhe o trabalho aí da doutora Luciquel, os médicos, as médicas que estavam aqui nos acompanhando. Fiquem atentos aí a esse programa, que breve ela vai estar divulgando aí esse curso online, para que as pessoas, que a gente tenha mais multiplicadores, né? Nós temos mais multiplicadores levando para que mais pessoas possam se transformar e possam viver numa cultura de abundância, uma cultura de prosperidade, uma cultura de paz, uma cultura de saúde. Então, uma boa noite a todos vocês. Boa noite, doutora Luciquer. Até uma próxima oportunidade. É isso aí. Muito obrigada, Wallace.